Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar início à nossa aula de número 5, dando continuidade ao assunto perispírito, né? Esse assunto que é tão importante para a gente poder compreender temas fundamentais para o nosso processo evolutivo, até entender situações com relação ao passado, ligadas à reencarnação, à doença e a tantos temas correlatos que a compreensão do perispírito esclarece para a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas funções, como é que isso acontece e em que é que o perispírito interfere nessa nossa jornada evolutiva, certo? Semana passada eu falei com vocês sobre o livro, acho que foi semana passada, não foi? Semana retrasada. Esse é o livro que eu estava falando, é um livro até volumoso, né, que ele vai tratar só sobre perispírito, de Isalmino Zimmermann. Vale a pena não só leitura, como estudo, porque, como eu já disse a vocês, repito mais uma vez, é um tema muito importante para a gente compreender. Então, ele diz que as funções básicas do perispírito são marcadas por características de natureza instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então, teríamos essas 4 funções básicas que envolvem o perispírito em sua natureza. Ele vai destrinchar um pouquinho e a gente hoje vai falar, obviamente, de forma superficial sobre elas, para que a gente possa entender como é que isso acontece. A primeira delas seria a função instrumental. A função principal do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com as duas dimensões, mundo físico e mundo espiritual, ou vice-versa, acompanhando o espírito em suas diversas reencarnações no orbe em que se encontra. Então, nós vimos anteriormente que o perispírito é esse elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, e que nós não vamos nos despedir dele. Essa roupinha do nosso espírito, que é o perispírito, constituído de uma matéria quintessenciada, uma matéria mais sutil, vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada evolutiva. Ele vai evoluir junto conosco, à medida que a gente vai se espiritualizando e vai evoluindo, ele vai ficando também mais sutil e mais compatível com a nossa condição moral e evolutiva. Ele vai continuar fazendo essa ponte entre as duas dimensões, mas mesmo quando a gente atingir estágios evolutivos mais avançados, ele continuará conosco, obviamente, quando estivermos como espíritos puros, ele se confunde com o espírito de tão sutil que ele é. Se a gente já viu que o orbe evolui a sua condição vibratória, o espírito evolui de acordo com aquele orbe que ele está, então tudo isso vai ficando mais sutil, mais etéreo, mais evoluído, né? Ainda na função instrumental, ele serve como elemento de ligação com o meio que o cerca, de modo que não só possa nele agir, influenciando, como também dele receber influência em regime de trocas e aproveitamentos em sua gloriosa caminhada evolutiva. Nós vimos também que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito, não é isso? Toda percepção, toda recepção de fluidos acontece conosco pelo perispírito. E tudo que eu emano de fluidos também acontece pelo perispírito. Ele não faz essa intermediação só relacionado a intercâmbio mediúnico, a sensibilidade mediúnica. Vocês lembram que eu falei que tudo que eu faço ao meu corpo físico se reflete no meu perispírito, e tudo que acontece no meu perispírito se reflete no meu corpo físico, né? Essa
troca, como ele diz aí, em regime de troca, ela acontece o tempo todo. A gente tá, quando a gente diz assim, eu cheguei em algum lugar e senti uma energia estranha, pesada, me deu dor de cabeça. Não foi o meu corpo físico que sentiu, foi o meu perispírito. Essa percepção, essa sensibilidade que a gente tem, é esse órgão sensitivo que atua e não o nosso corpo físico. Como eu disse a vocês, quando a gente escuta, quando a gente vê, através da evidência e da audiência, por exemplo, não é o meu ouvido físico que está ouvindo, também é o meu perispírito, certo? Então, ele é esse instrumento de evolução, um elo de ligação entre esse mundo material e esse mundo espiritual. Tá claro até aí? Aí tem a outra função, que é a função individualizadora. O perispírito, como corpo imperecível da alma, vê que analogia interessante, né? O perispírito é o corpo do espírito. A gente, quando fala em corpo, a gente imagina corpo material. E o perispírito, de fato, é semimaterial, não é? Então, ainda que desencarnado, o espírito não se libera, não se liberta daquele perispírito. Eles estão intimamente ligados por toda a jornada evolutiva. Será sempre nosso. Então, o perispírito, corpo imperecível da alma, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, mostra refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Isso quer dizer que o perispírito é a nossa impressão digital material, por exemplo. Não existe uma impressão digital igual a outra. Não existe um código genético, até existe, né, em caso de gêmeos idênticos, né? Mas assim, a impressão digital não vai ser igual de ninguém, né? Assim que a gente identifica as pessoas. O perispírito é a nossa identificação espiritual. Nos acompanhará por toda a jornada, é a nossa identidade, certo? É único de cada um, né? É único. Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas. Não é uma identidade como a gente está acostumado no mundo material, de aparência, de características que a gente identifica as pessoas. Não é disso que ele está falando. Ele se refere à sua própria história, às suas particulares características evolutivas. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que todos nós tenhamos sido criados na mesma época, no mesmo dia, certo? Cada um trilhou uma história diferente. Ainda que tivéssemos nascido no mesmo lugar, no mesmo país, passado pelas mesmas experiências, entre aspas, mesmas oportunidades, cada um de nós reage às situações de uma forma diferente, absorve conhecimento diferente, tem reações diferentes. E tudo isso aí vai ficando registrado no nosso perispírito. Ele é o nosso HD de capacidade infinita. Desde a nossa criação, desde a primeira encarnação enquanto homens, né, enquanto seres humanos, está tudo registrado no perispírito. Pensamentos, sentimentos, ações, vivências, conhecimento, decepções, está tudo guardadinho. Então é por isso que muitas vezes a gente tem reações que a gente nem entende por que tem. Determinada situação que aparentemente é algo normal, não teria tanta gravidade assim, mexe com você de uma forma que você nem sabe explicar. O que hoje a gente chama muito de gatilho, né? Aquilo ali toca você em determinada proporção que nem você entende por que aquilo mexeu tanto, por que aquilo magoou tanto você.
Porque lá no seu perispírito está registrada determinada situação em que aquilo gerou muita dor para você, ou você gerou muita dor para alguém e tem esse sentimento de culpa. São coisas que a gente não consegue explicar do ponto de vista material. Determinados medos, determinadas fobias, determinadas reações com pessoas que também não se explica, não é? A pode fazer com você o que quiser que você não, bichinho. Pode ter bem intenção, não. B não faz nem um terço e você tem uma reação agressiva com B, uma reação antipática. Por quê? Está lá no perispírito esse registro. A gente não sabe o que em existências anteriores aconteceu para que a gente tivesse aquele sentimento. E são coisas que a gente não controla hoje. Como é que a gente vai aprender a controlar isso? Tendo entendimento, a gente se sobrepõe ao que a gente sente ou a gente pensa. Então, é o conhecimento que vai impulsionar a gente a uma mudança. Porque se eu não conheço, eu dou vazão simplesmente àquilo. Ah, eu não gosto de fulano, deixa fulano para lá. Hoje a gente sabe que se eu não gosto de fulano, eu preciso resolver em mim o que incomoda em fulano. Porque essa situação não vai se dissipar sozinha. A antipatia de hoje vai gerar outras situações. Até que a gente se reconcilie. Então, aquele amigo, não posso dizer nem de amigo, né? Colega, um colega de trabalho, um vizinho, um parente, que bate de frente com você, é ali que você tem que prestar atenção. Porque muitas vezes é um adversário do passado. Alguém que já teve problema com a gente, que a gente tenha criado ou não, mas que a gente vai precisar se reconciliar. Então, no mínimo, se você não tem acesso àquela pessoa, ore por ela, né? Tente de alguma forma diminuir essa atmosfera hostil, né? Que existe. Às vezes nem é alguém que a gente conhece pessoalmente. É uma pessoa famosa, uma pessoa distante e você tem ojeriza por aquela pessoa. Não nos permitamos sentir isso, porque isso não pode fazer mal à pessoa ou não. Mas a mim já está fazendo. E a gente sendo só indiferente? Ele não vai mudar. Sim. Aí se não tem nenhuma repercussão no seu pensamento, no seu sentimento. Deixar pra lá mesmo. Mas eu falo de sentimentos que a gente gera com relação àquelas pessoas. Pensamentos e sentimentos. Que às vezes você não admite que tem, mas tem. Porque ser indiferente... Então, mas tá sentindo. Tá. Então tá ali guardadinho. Ele não vai se dissipar do nada. Entendam que eu não estou dizendo que a gente precisa conviver com ninguém, não. Mas ser indiferente nesse sentido é você não sentir nada. Não, a pessoa que não tem não me causa nem simpatia nem antipatia, tudo bem. Mas eu não externar algo e sentir, está existindo do mesmo jeito. Só que do ponto de vista material, a gente está acostumado a achar que isso, se não é externalizado, não existe. Do ponto de vista espiritual, existe. E é matéria. Estão entendendo, né? E se existe, está registrado no nosso perispírito. Então, a vida vai me colocar em situações no futuro para que a gente possa dissolver isso aí. Sabendo disso, a gente antecipa, né? Como eu uma vez assisti na palestra de Haroldo, ele disse assim, o espiritismo traz problema para a gente. No sentido de que, né? O que a gente deixaria lá para frente, a gente traz para hoje. Porque aquela pessoa nem me incomoda no meu dia a dia, mas quando eu vejo, causa esse mal-estar. Então eu estou antecipando um processo. Que ficaria lá na frente. Nesse sentido que ele diz, traz problema, né? Antecipa o problema.
Porque não é melhor você resolver agora, se aquilo ali está fazendo mal a você, de certa forma? Estão entendendo como é que funciona? Nesse contexto, obviamente, o fator memória, refletindo-se na tela perispirítica, surge como um dos mais importantes, assegurando a continuidade da vida psíquica nos diferentes níveis existenciais e marcando, assim, a identidade da alma. Então, vocês veem já aí ele começar a falar do fator memória, né? Essa memória, às vezes, é nítida e, na maioria das vezes, vem através desses sentimentos que a gente está falando, desses pensamentos, de uma ideia que você tem de determinada pessoa que você nem convive, muitas vezes. Está lá na nossa memória. E isso, obviamente, é uma memória velada quando a gente está encarnado, né? Essa memória não vem de forma tão clara, e graças a Deus, porque a gente tem o dom do esquecimento. Imagina se a gente soubesse que determinado parente assassinou a gente, torturou, estuprou numa vida passada, né? O que seria a nossa existência? Uma loucura, uma perturbação total. Quando não, a gente revidasse, né? E aí entraria num ciclo que não se acabaria nunca. Já é difícil, porque essa memória que ele está falando aí, ela é ativada durante a nossa existência. Então a gente vai ver brigas de família, entre amigos, entre irmãos, entre, né, assim, coisa que você diz, nem era para tanto, e um odeia o outro com tanta força. Não é um ódio de agora. É a memória que está ali ativada no perispírito. Então você nem sabe por que você odeia aquela pessoa. Isso se reflete em tudo que a gente possa imaginar. Em caso de traição, em caso de pedofilia, em caso de crimes planejados, tudo a memória do perispírito está atuando. O que não justifica a nossa ação. Na maioria das vezes, a gente infringe no mesmo erro, em várias existências. Várias. A mesma tecla, né? A gente não consegue superar aquele processo. Às vezes, uma pessoa resiste, às vezes outra resiste, mas normalmente esses quadros se desenrolam com muitos personagens, né? Então, até que todos possam perdoar, se reconciliar, leva tempo. A gente, de vez em quando, tem depoimentos na reunião mediúnica de, por exemplo, triângulos amorosos, né? E aí você tem a alternância entre a vítima, entre o algoz, entre a pessoa traída e entre o amante, mas está sempre ali naquele triângulo. Às vezes vem com um parente até, e aí a gente vai entender por que às vezes pessoas que têm um vínculo de irmão, de pai, de mãe, sentem atração pela pessoa. Você diz assim, como é que um avô, sei lá, pode sentir atração por uma neta, né? Ele reconhece, aquele espírito reconhece o espírito da neta. A memória está registrada no perispírito. Só que ele deveria sobrepor isso. Ele não reencarnou, não existe no planejamento reencarnatório uma previsão que ele vai fazer isso. Era justamente o vínculo, o laço sanguíneo era para evitar que isso acontecesse. E ele desenvolver um amor fraternal, um amor maternal, um amor paternal e superar aquele amor conjugal que estava trazendo malefícios a todo mundo ali. E às vezes a gente, como é muito imperfeito ainda, não consegue e cai mais uma vez, né? Então, essa memória que está lá registrada no nosso perispírito, ela é a causa da maioria das situações em nossas vidas. Mas não é justificativa para as nossas ações. É diferente, né? Sim. Tudo está nessa memória. O suicídio está lá e você... A mesma coisa que eu falei aqui, você vai sentir vontade de fazer de novo, porque ele está registrado no seu perispírito.
Então, você vê crianças que já têm ideações suicidas, né? Que intimamente no seu perispírito você tem a ideia de que o suicídio vai solucionar o seu problema, de que vai ajudar você a fugir da frustração, da vergonha, do que quer que seja. Então, ele precisa resistir à tentação do suicídio, que não é fácil. Que não é fácil. Por isso, o conhecimento da doutrina espírita, desses valores, é a maior arma que a gente pode ter contra o suicídio. Porque isso explica a sensação de você querer se suicidar a cada obstáculo na sua vida e diz a você as consequências para o futuro. Explica de forma muito clara o que é que você vai encontrar quando você comete o suicídio. Que você não vai solucionar o problema, você vai continuar com aquele problema, vai ter mais problemas pela frente. E depois você vai ter que passar pela mesma prova que fez você se suicidar. E fora que o perispírito, ele vai, como está ligado, vai sofrer mais ainda. Ainda tem essas questões todas que a gente sabe que envolve o suicídio, né? Porque lembra que eu falei, né? Tudo que a gente faz ao nosso corpo físico está registrado lá. Então, eu provoquei, por exemplo, um acidente ou me joguei de um prédio, eu tenho aquela lesão no meu corpo físico refletida no meu corpo espiritual. E aí a gente precisa, muitas vezes, a gente observa nos relatos dos espíritos, né, de uma existência expiatória para reorganizar o nosso corpo espiritual. Mas a dor, ela não cessa com a morte física nesse caso, né? Então, o entendimento do que o suicídio provoca nas nossas vidas é fundamental para que a gente possa entender e assimilar a ideia de que ele não pode ser uma solução em hipótese alguma, né? Aí a outra função do perispírito é a função organizadora. A função organizadora do perispírito, obviamente, não diz apenas com a forma, os aspectos anatômicos ou as peculiaridades fisionômicas do ser em gestação, mas principalmente com os diversos sistemas de sustentação psicofisiológica que regerão sua vida. Então, a gente falou um pouquinho disso na aula passada, que é o modelo organizador biológico, né? Quando há o planejamento reencarnatório, os espíritos superiores, né, fazem uma pesquisa para decidir como será a reencarnação daquela pessoa. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem são as pessoas que farão parte da vida dele, estarão mais próximas. Tudo isso, imagina que pesquisa, né? Como essa teia toda, óbvio, não é todo mundo, mas assim, pontos-chave, inclusive de adversários, né, e de espíritos afins que a gente terá, de filhos, de sobrinhos, enfim, esse círculo de amizade, de familiares que a gente terá, ele é pensado, é pesquisado. O que a gente vai precisar desenvolver naquela existência? Que aptidões, que habilidades a gente vai precisar desenvolver do ponto de vista profissional, às vezes projetos que a gente deixou inacabados em outras existências, a gente vem para terminar, às vezes adquirir conhecimento em determinada área, às vezes eu matei muito em determinada área, eu venho nessa para salvar, né? Em outra eu destruí, sei lá, coisas materiais e venho para reconstruir. Então, intimamente, a gente tem essas sensações em nós, essa vontade de fazer algo de acordo com aquilo que a gente planejou ou que está lá registrado no nosso perispírito. É tão forte essa coisa do perispírito. No livro Memórias de um Suicida, no caso de Mário Sobral, por exemplo, ele tem um amante e essa amante diz a ele que vai deixá-lo
porque se apaixonou por um outro homem, e ele não aceita aquela rejeição, ele esgana ela, né? E depois ele se mata. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, né? E aí, o sentimento de culpa dele é tão grande, mais por ter assassinado ela, porque ele de fato gostava dela, do que pelo próprio suicídio. E mesmo durante o tratamento, ele começa já a deixar de sentir as mãos. Começam a ficar dormentes as mãos dele, em espírito. E aí os espíritos explicam que era a consciência de culpa dele projetando o corpo futuro. Então ele nasce sem as mãos, porque era ali um processo de resgate, né, de expiação, que ele usou as mãos para tirar a vida de alguém. Então, a própria consciência dele já deu a punição, né, que ele haveria de passar nessa existência futura. Então, é nesse sentido que ele fala dessa função organizadora. A gente vai projetando no nosso perispírito, para além desse planejamento da pesquisa, do corpo físico, que doenças a gente vai ter predisposição a desenvolver, que situações a gente vai precisar passar. Para além disso, tem essas situações dos nossos sentimentos, das nossas culpas, do que a gente fez, que vai imprimir naquele corpo informação, aquelas informações, né, que são transferidas para aquele corpo, tanto de estrutura física quanto de estrutura psíquica e emocional. Então, às vezes a gente vê, hoje principalmente, né, situações de quadros de depressão, que é a doença mais comum hoje em dia. Manuel Flamengo de Miranda tem um texto incrível, eu acho que é ele, né? Agora me esqueci o nome do livro. Acho que é Tormentos da Obsessão, se eu não me engano. Em que ele vai a uma palestra no mundo espiritual de um psiquiatra, era psiquiatra já quando encarnado, né? Um espírito de ciência, e vai explicar a função do perispírito na depressão. Então, quando eu tenho em mim, por exemplo, o sentimento de culpa, eu fiz alguém sofrer, aquela pessoa entra num processo depressivo por conta das minhas ações, do que eu fiz. Vamos voltar para o quadro lá de Mário Sobral, né? A esposa traída. Aquela depressão que ela entrou, aquela tristeza profunda, aquela angústia, foi ele quem gerou com suas atitudes. Quando eu faço algo no outro, eu registro isso no meu perispírito. Quando eu reencarno, o meu perispírito me puxa magneticamente para aquela situação. Porque não está registrado. É como se eu tivesse feito em mim. Está lá aquela mácula. Então, eu vou precisar sobrepor, lembra como eu falei do sentimento do avô com a neta, das adversidades que a gente precisa sobrepor, tendo consciência de como a gente deve se portar, substituindo pensamentos e sentimentos, a mesma coisa com relação à depressão. O que não exclui os tratamentos médicos, né? A gente não está dizendo isso. Mas tem essa origem no perispírito. Os tratamentos médicos e psicoterapêuticos são fundamentais para um equilíbrio integral, né? A gente precisa desse tripé. Mas se a gente não tratar o perispírito, não vai adiantar. Quantas pessoas a gente conhece que fazem uso de medicação, fazem terapia e não conseguem sair da depressão? Porque é preciso essa compreensão de que ele tem que sobrepor esse sentimento que é inerente àquele perispírito por alguma marca que ele mesmo causou ou que outra pessoa causou, né? Marcar o espírito é mais fácil, assim, não é?
fica difícil a gente passar adiante para um depressivo. A gente que estuda o espiritismo, a gente tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque a gente sabe que é assim que funciona. Mas mesmo assim, às vezes a gente escuta muito assim, eu sei, mas não consigo. Não consegue por quê? Não tem vontade. Porque é preciso ter muita vontade para você sobrepor a esse sentimento que vem lá de dentro e dói. E a gente não tem como mensurar a dor do outro. A dor que dói é a dor que está doendo em mim, não é a dor do outro, né? Não tem como. Mas é o único caminho para a gente curar isso no nosso perispírito, é a gente sobrepor aquilo com o cultivo de bons pensamentos, boas ações, e a gente vai mudando de hábito. Porque a gente tem até um mau hábito geral, não estou nem falando de depressão agora, de cultivar maus pensamentos. Porque isso é inerente à nossa natureza. O pensamento ele é algo espontâneo. Ele tem correlação com a nossa natureza. Como nós somos ainda imperfeitos, e a gente tem todos os defeitos em nós, uns mais acesos, outros mais adormecidos, né? A gente pode dizer assim. Então, o pensamento vem, é espontâneo. Quando a gente diz assim que precisa cultivar bons pensamentos, é um esforço que a gente precisa fazer. O pensamento bom, ele não vai vir espontaneamente. Na nossa condição, não. Quando formos espíritos superiores, vocês lembram da escala espírita, né? Lá naquela segunda ordem ali, o pensamento é linear. Eles não têm mais oscilação de pensamento, não formulam mais pensamentos de nível inferior. A gente vai entender o quanto a gente está distante da segunda ordem, né? Porque eu já ouvi que a pessoa é de segunda ordem, viu? Quem sou eu para julgar, né? Vai que a pessoa é e tá missionária aqui do meu lado e eu não estou reconhecendo. Como você se instruir, né? Como é importante, como é libertador. Né? Quando você tem conhecimento, é o primeiro. É a maior ferramenta que a gente tem, né? O conhecimento. Porque você vai, através da razão, tentar sobrepor. Porque por vontade, a gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto. Por que eu vou mexer no que me dói? A própria terapia, ela é dolorosa. Você vai revisitar locais de dor. Não é um processo fácil. As pessoas banalizam a terapia. Não é fácil e não é algo que você possa deixar de lado e achar que é autoajuda besterol. Não é. Todos nós deveríamos investir em terapia se pudéssemos, porque esses processos que a gente estava falando lá no início, inclusive de memória do perispírito, às vezes está lá arquivado. E a gente nem sabe que aquilo está atuando na forma da gente encarar as nossas percepções, a formação das nossas ideias, as nossas situações da vida. Não é tudo tão claro assim. Bom seria se fosse, vai chegar esse dia de ser. Mas a gente ainda precisa dessa ajuda, esse instrumento de autoconhecimento, né? E se a gente puder, ótimo. Se não puder, a gente usa o que a gente tem. E nesse ponto, a informação que a doutrina espírita traz pra gente, como você disse, é libertadora. Porque é uma informação que esclarece a gente. Por que eu estou passando por esse processo? Eu entendo que há uma causa, há um porquê, e há um objetivo com aquilo. Não é punição, não foi Deus que quis que você sofresse. Deus não quer que a gente sofra. Quem escolheu sofrer foi a gente, com as nossas ações lá atrás. Deus é justiça. Se eu plantei batata, eu não tenho como colher cenoura. Isso vai de encontro à lei de Deus. Ele não pode interferir nesse processo. Eu fiz, eu preciso resolver o processo. Até para que eu possa crescer e evoluir, porque esse é o grande objetivo, né? Então, os sofrimentos que a gente passa, eles não são punição de Deus. Uma pessoa, você vai dizer a uma pessoa que perdeu um filho, um pequeno, você vai dizer a ela que foi Deus que quis? Então, que Deus bom é esse, né? Isso vai de encontro à minha ideia particular de bondade, de misericórdia que eu tenho de Deus. Aí quando você entende que ela perdeu aquele filho pequeno porque num passado ela matou o filho de uma mãe,
Aí você, peraí, então há uma explicação para isso. Deixou uma mãe sem filho. Então eu preciso sentir aquela dor para eu entender a dor que eu causei no outro. Porque a dor do outro não dói em mim. E às vezes o sentimento de culpa já leva para o espírito dessa situação. Sim, porque a gente atrai, né? A gente atrai essas situações que a gente precisa trabalhar em nós. Então, nada, absolutamente nada que a gente passa é acaso, é aleatório. Em algum momento das nossas existências anteriores, a gente provocou aquilo ali. E a gente está passando por aquela situação para aprender alguma coisa. Então, o sentido da dor, ela é pedagógico, não é punitivo. É para a gente aprender. Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente vai passar pela provinha. Mas o que é que acontece na maioria das vezes? A gente não entende, a gente se revolta, a gente se rebela, a gente questiona Deus, por que comigo? E aí a gente está passando pela dor e não está conseguindo atingir o objetivo daquela dor. Então a dor se repete. É porque a vítima é mais conforto. E às vezes porque a pessoa não consegue mesmo compreender, como a Andrea disse, o conhecimento, Andrea e Angelina, né? O conhecimento da doutrina ele é libertador nesse sentido. Não significa que você precisa tornar-se espírita, não. É bom que a gente deixe isso claro, que o acesso à informação da doutrina espírita, ele não torna você espírita. Então eu posso continuar a ser católico e estudar o espiritismo. Eu posso continuar a ser evangélico e estudar o espiritismo. Eu posso não ter religião nenhuma e querer estudar o espiritismo. E a gente vai entender o porquê disso. Porque o espiritismo é uma ciência. O que a gente está falando aqui são leis da natureza. Eu posso não acreditar na lei da gravidade, mas não é porque eu não acredito que ela vai deixar de existir. Eu estou sujeito a ela, quer eu queira, quer eu não queira. Isso acontece com a lei de reencarnação. Eu posso até não acreditar, mas eu preciso entender que não é questão de crença, ela existe. Quer eu queira, quer eu não queira, eu estou sujeita a ela. Então, essa lei de reencarnação envolve tudo isso que a gente está falando aqui. A memória do perispírito, a lei de causa e efeito, se eu provoco uma situação, eu vou passar pelas consequências daquela situação, eu querendo ou não. Não tem como mudar isso, porque é uma lei divina, é uma lei da natureza. Ainda que eu não acredite em Deus, eu vou passar pelo processo que eu preciso passar, né? Então, esse entendimento, eu acho que retirar esse rótulo de crença é fundamental. Às vezes a gente está conversando com os espíritos na reunião mediúnica, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, assim, esqueça a crença. Esqueça a crença. Você é um espírito. Quer você acredite em espírito, quer você não acredite. Você está aqui conversando conosco, assim, assim, assim. Mas eu não aceito. Não tem problema, é uma opção sua. Mas isso só vai postergar a sua dor. Porque você está dando murro em ponta de faca. Não adianta. Você, como uma criança, e a gente é infantil, quando a gente não crê, né, nas coisas, bater o pé e dizer eu não quero, não acredito, como se isso fosse mudar. Entenda que é algo muito maior. E aí esse entendimento, essa visão desse conhecimento expande tanto esse conhecimento, né? Faz esse conhecimento chegar a pessoas que pode ser fator decisivo para um desencarne mais suave, para uma vida no mundo espiritual muito mais leve, para reconciliar-se com quem tem que reconciliar. Porque se a pessoa ficar pelo menos pensando, e se existir? E se for real essa vida após a morte, né? Se realmente tiver reencarnação e eu for colher tudo que eu fiz. Então, se a gente conseguir pelo menos essa dúvida, já é um grande avanço. Nesse processo de você entender essas informações como uma lei da natureza. E a gente vai chegar lá. Lá no Evangelho a gente vai ver Kardec falar disso na aliança da ciência e da religião. Muita coisa hoje a gente já sabe que é comprovado pela ciência. Graças a Deus, né? Então o futuro vai
no futuro, essa aliança da ciência e da religião é que vai comprovar que aquilo ali não é questão de crença, tá ali, comprovado cientificamente. Eu vou combater o quê? Então, a gente tira esse peso do rótulo, que eu acho, hoje, eu acho que é o maior obstáculo a uma melhor compreensão dos valores da doutrina espírita, sabe? É achar que isso tem um rótulo religioso, só religioso, né? Então é crença, eu não acredito em reencarnação, então ponto, eu vou rejeitar tudo que vem dali, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Mas aos poucos isso vai se dissipando e as pessoas vão se permitindo estudar para compreender. E que ferramenta maravilhosa para a gente entender. Às vezes eu fico pensando, se eu não tivesse a doutrina espírita na minha vida, eu sinceramente eu não sei o que seria de mim hoje. Diante desse caos que a gente vê, aparente caos que a gente vê, né? Por isso que a gente vai entender que os transtornos psicológicos e psiquiátricos, eles são explicáveis do ponto de vista material. Porque se você não entende que é tudo muito maior do que isso aqui, que há um comando maior, que há um porquê e um pra quê, parece que você está no meio do nada, à deriva. Então a gente vê uma notícia ruim, sei lá, uma notícia não, né? A gente vê notícia ruim o tempo todinho. Então você sai de casa achando que aquilo vai acontecer com você. Porque, olha, tem tanta coisa acontecendo ruim, por que não comigo? Vai acontecer comigo. Você começa a entrar num processo de síndrome do pânico, de ansiedade, facilmente, não precisa de muita coisa, não. Porque é difícil a gente lidar com a ideia de que a gente não tem o controle. Aí só a fé raciocinada, ou seja, eu sei como isso funciona. Se eu precisar passar por determinada situação, eu vou passar independente de eu tentar evitar ou não. Então, vamos fazer o que é possível fazer, desenvolver a nossa fé e confiar. Não dá uma tranquilidade no coração da gente? E se eu precisar ser assaltada no sentido de aquilo ali estiver no meu caminho, não tem o que eu faça que vai mudar, não. Você pode estar no carro blindado, você pode estar no condomínio de luxo e você vai passar por aquela situação. Você vai descer do seu carro para ir na farmácia? Então, essa sensação de que, do ponto de vista material, eu não posso evitar o que eu queria evitar, me dá ansiedade. Porque a gente precisa lidar com a ideia de que eu não tenho domínio. É por isso na pandemia, né? Quando teve esse realmente de crise de pânico nesse período, realmente. E muita gente não conseguiu sair disso ainda, desde a pandemia, né? E isso faz parte também desse momento que a gente vive de transição planetária, né? Onde essas emoções, essas situações, elas vão se intensificar mesmo. E a gente precisa ancorar a nossa mente, o nosso coração nessa fé raciocinada em Deus, para que a gente consiga passar pela tempestade. Porque senão a gente é arrastado por essa onda negativa que nos abate diariamente. Se a gente se deixar levar, você derruba. A vigilância, né? O orar e vigiar que Jesus falava há mais de 2000 anos, nunca foi tão necessário. A gente precisa estar atento o tempo todo, né? Porque às vezes você está atenta com uma coisa e descuida de outra, quando você vê, você já está envolvido no processo, é o tempo todo. O tempo todo. Então a gente precisa tomar conta disso aí. O Rafa me diz uma coisa, essas pessoas que nascem ligadas, chipófagos, Gêmeos. que nasce ligada, é um corpo. Sim. Também, né? Como é o corpo? Cada um tem o seu perispírito. Sim. São duas pessoas, né? O mesmo corpo. Por exemplo, Sim, veja. Basta que você raciocine. Não são duas pessoas que têm ideias diferentes, que falam, né, que conversam. Não tem como ser um espírito só. E, na verdade, nem é um corpo só, né? É um corpo que está unido ao outro. não, porque tem até são vivas ainda. São duas cabeças num corpo só. A menina parece que ela quer se casar. Mas o espírito não pode ser dividido. Né? Isso não é o espírito. Né?
Não, se elas têm dois pensamentos diferentes, veja, se fosse um espírito só, a gente teria que imaginar que uma das cabeças ia ser atrofiada. Porque o espírito é uma mente, né? Não teria como dois espíritos, ou um espírito para dois corpos, entendeu? Não tem como. Não se divide. Eu estou falando em relação aos espíritos ficarem ali ligados. O que é que você acha que provocou aquilo? Porque tá lá no perispírito o registro, né? E quando houve um planejamento reencarnatório, algo motivou aquela situação expiatória, a gente pode dizer, né? Porque é um processo que não é fácil. Só você parar para pensar já é algo surreal, né? Como essas pessoas podem conviver, é quase que uma convivência única, né? Tem um livro de Pasquezinha de Aspari, né? Somos Todos Inocentes, por exemplo. E tem essa Um caso desse. né? Uhum. Informação sobre a respeito. Sempre está na origem lá no perispírito, né? Algum processo do passado em que eles precisaram passar por essa situação para se ajudarem, para se reconciliarem, sabe-se lá o que é que... E não deve ser um motivo só, né? Cada situação, cada caso é um caso diferente, né? Então é o perispírito que, no momento da reencarnação, inicia o processo de formação e divisão celular, constituindo desde o blastocisto até a formação do corpo físico, que se estrutura de acordo com as características genéticas e fenotípicas, bem como o crescimento, o envelhecimento e o desencarne. Eu disse aqui já a vocês que no livro Missionários da Luz, né, tem um capítulo 14, chamado A Reencarnação de Segismundo. Tem até uns videozinhos no YouTube de encenação, né, do processo. Mas é um capítulo, eu acho que esse capítulo tem quase 30 páginas. É fantástico, assim, é surreal você imaginar que tenha tanto detalhe, por mais que você imagine, não, deve ser incrível você planejar uma reencarnação. A gente não faz ideia. E olha que o que André Luiz conta ali, narra ali, deve ser uma pálida ideia do que de fato é, né? Porque André Luiz não tem essa visão ainda tão apurada. Ele está ali recebendo informação dos instrutores. Mas desde a escolha daquele espermatozoide que vai ser receber essa carga genética para poder imprimir no óvulo. Então, a gente fica sabendo, inclusive, que não existe acaso. Existe gravidez por acidente, tem um perispírito, tem um espírito destinado àquele ovo no momento da concepção, ou melhor, antes da concepção. Porque não dá para se planejar uma encarnação em algumas horas. Então, é um cuidado tão grande da espiritualidade com a reencarnação, que é outro fator que evita, por exemplo, a ideia do aborto. Porque quando você imagina que toda essa situação foi projetada, foi planejada, e aquela criatura passou pelo aborto, e aqui eu não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus, a nenhuma situação de violência, mas mesmo nas situações de violência, aquele espírito que vem para mim, ele tem o endereço certo. Uma gravidez que foi provocada pelo aborto, ela não aconteceu por acaso. Aquela pessoa que passou pelo aborto, ela não passou por acaso. Ou pelo estupro. Ela não passou por acaso, né? Há um registro no meu perispírito. Novamente, vamos voltar para a questão da memória. O estuprador de hoje será a vítima de amanhã. Para quê? Para que ele aprenda a dor que dói no outro. Eu não posso entender que dor é aquela se eu não sentir. Infelizmente, na nossa condição evolutiva, ainda é assim. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir ter empatia, a gente vai entender que aquilo ali eu não posso fazer porque dói no outro. Então eu vou poupar o outro daquela dor.
Mas na nossa condição evolutiva, a gente ainda precisa sentir na nossa pele a dor para entender que a gente não pode fazer aquilo. E isso é em todas as situações da nossa vida. A gente vai imaginar, por exemplo, mães e pais atípicos, né? A gente segue a nossa vida, não sou mãe atípica, não tenho ideia, apesar de tentar imaginar, não tenho ideia do que é você ter uma maternidade atípica, do quanto aquilo é exaustivo, do quanto aquilo exige, muitas vezes solo, né, que o pai vai embora, e aí sem recurso de terapia, vai depender de assistência pública. Então, eu não tenho como mensurar isso, porque eu não vivo essa situação, ainda que eu tenha empatia, ainda que eu me sensibilize, é muito diferente do que quando eu vivo aquela situação na minha família. Então, na nossa condição evolutiva, a gente ainda precisa disso para se colocar, de fato, no lugar daquela criatura que provocou algum processo para estar passando por aquilo ali, que a gente vai lembrar de novo que não há injustiça, né? Esse processo da lei de causa e efeito, ele é perfeito. Então, a gente precisa entender isso e essa informação faz com que a gente amplie a nossa visão das coisas para além de julgamento. A gente não está aqui querendo julgar absolutamente nada nem ninguém. A gente está tentando compreender para que as nossas decisões sejam cada vez mais acertadas, né? A nossa forma de encarar as situações. Assim, quando está assim no feto, já está ali. No momento da concepção, já tem um espírito destinado àquele ovo. Sim, mas ele já tá ali. Não, ali dentro não. Ele está ligado ao ovo, né? Ele vai. Lembra que a gente falou que ele vai ser organizador do desenvolvimento daquele corpo que está ali em formação. Então é o perispírito quem comanda tudo. Como as células vão se dividir, que doenças ele vai ter, qual será a sua estrutura orgânica, a aparência, tudo isso está no perispírito. É como se o perispírito fosse um arquivo executável. Ele vai imprimir naquele corpo informação as informações todas que ele recebeu daquele planejamento reencarnatório. Entendeu? É porque, né, aí já se forma, né? Pode vir para o braço? Sim, tudo que ele vai precisar passar já está impresso aí nesse processo, né? Inclusive o que vai acontecer no futuro, em determinada idade, vai desenvolver tal doença, né? Vai passar por tal situação. Algumas coisas que a gente passa já estão planejadas no nosso plano reencarnatório. Não, é uma impressora, né? Por aí. Então, vê, aqui, por exemplo, é uma imagem desse capítulo, né, da reencarnação de Segismundo, quando o perispírito está sendo reduzido à forma fetal. Quando está naquele processo de... Ele entra num torpor, ele já não é mais tão lúcido quanto um espírito que não está nesse processo, né? Ele começa a entrar no torpor e vai sendo reduzido o seu perispírito para o tamanho do feto que vai nascer. Vai perdendo a consciência de si mesmo, vai entrando no processo de esquecimento, né? Para que ele possa reencarnar. E aí é por isso que a gente vai entender que durante a gestação, tudo que eu passo também é absorvido pelo meu perispírito. Então a gente entende, por exemplo, as terapias de regressão à vida uterina, né? Como isso impacta na criança, no feto, fobias, traumas que você nem imagina de onde vieram, às vezes de situações que você passou dentro da barriga da sua mãe. E a gente sabe que hoje existe esse processo, né, de regressão a esse momento aí. É perigoso. Veja só, tudo que mexe com mente é perigoso, né? Você precisa ter um profissional que saiba o que está fazendo e que tenha conhecimento e seriedade suficiente, porque hoje em dia você não tem tanta... E você tem que suportar, né, certas coisas também.
E saber se é necessário, porque às vezes as pessoas começam a mexer com isso, mexer entre aspas, por curiosidade. E aí é muito perigoso esse processo. Então é o profissional quem vai, dentro daquele contexto, entender se é necessário ou não. Inclusive a questão de terapia de vidas passadas, muita gente quer fazer por curiosidade. Não queira não. Queira não, que você não vai ver coisa boa não. Já sabe, olha. Allan Kardec pergunta aos espíritos como é que a gente sabe o que é que a gente foi, né? E os espíritos vão dizer, analisa tuas más tendências hoje e saberás quem tu fosses. Então, a gente sabe que a gente não foi, né? Essa, como diz nossa amiga Vilma, é a nossa melhor encarnação, com todos esses defeitos que a gente tem. Então, melhor não mexer, não. Portanto, as doenças genéticas, de acordo com a programação reencarnatória, surgirão no devido tempo, bem como as diversas patologias. Então, as doenças têm origem também no perispírito. Quer dizer, então, que eu tenho que desenvolver aquela doença? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a doença que eu desenvolvi tenha sido causada pelas minhas atitudes hoje também. E não pode achar que é tudo coisa de outras vidas, não. Porque a gente pode mudar, inclusive. A gente nasce com uma predisposição. E a depender das nossas ações, de como a gente digere nossos sentimentos, de como a gente encara as situações na nossa vida, como a gente está cultivando esses pensamentos, a gente pode evitar que uma doença ecloda. Pode. A depender, obviamente, do propósito daquela doença, né? Tem doenças que não poderão ser evitadas porque tem um propósito maior. Tudo é possível e tudo é relativo. Não tem como a gente colocar isso num bolo e dizer é assim, ponto, porque não é uma ciência exata, né? Muitos fatores interferem. A gente pode diminuir esse processo ou ampliar com as nossas atitudes. Mas tem determinadas situações que já estão na nossa programação. Já falei aqui a vocês de um caso que a programação do senhor era de passar 10 anos em cima de uma cama com um AVC, né? E a forma como ele encarou a vida, através do trabalho, de doação, ele libertou-se desses 10 anos em cima de uma cama, trabalhando pelo bem do próximo. Então, o que aparentemente para a esposa dele era uma injustiça, né, de Deus, que foi o AVC fulminante, para ele foi uma bênção, porque ele ia passar 10 para ele e para ela, né, porque uma pessoa em cima de uma cama não impacta só na vida dele, impacta na vida da família toda. Então, aquela prova foi amenizada, ele conseguiu reverter com o trabalho, com a dedicação, o que seria dor. Então, é maleável, é flexível, mas a gente não tem como saber disso agora, a gente só vai saber depois. Eita, aquilo ali que eu fiz prolongou meu sofrimento à toa, eu fiquei com a minha cabeça martelando, nem me dei conta que eu podia ter minimizado aquele processo. E quantas vezes a gente cria problema onde não tem? Que é o que o Evangelho vai chamar de tormentos voluntários. A situação é essa. Eu posso resolver? Posso. Vou fazer alguma coisa para resolver. Não consegui resolver, a gente vai ficar sofrendo com aquilo por quê? Aí fica, lamenta, reclama e vai, puxa, encolhe. Você está aumentando um processo que se resolveria. Às vezes se resolve até sozinho, quando você entende o que precisava entender. Aí você diz, meu Deus, a solução estava embaixo do meu nariz e eu não via. Porque eu estou ali mergulhada na minha dor, que naquele momento é a maior do mundo, né? Aí a gente incorpora o papel de vítima com maestria. A doutrina espírita vem e tira a gente completamente. Você tem culpa de tudo, né? Tudo foi você. Tá, não me lembro, mas foi você, né? Tá lá. Eu gerei aquele processo e hoje estou reclamando. E ainda culpando a Deus, né? Porque Deus me esqueceu.
É isso que a gente faz. Isso aqui está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, o corpo físico deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável. Porque, de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. E tem enfermidade benéfica? Todas o são. O que é enfermidade física? Lembra aquela lesão do nosso perispírito? Para que meu perispírito seja curado, eu preciso expurgar. E o meio de expurgar é a enfermidade física. O que para a gente é ruim, para o nosso espírito é a cura. Mas vê como o ponto de vista muda toda a situação, né? Porque eu causei aquela lesão e para que eu me liberte daquilo, eu preciso da enfermidade. É como se eu tivesse um abscesso por baixo da pele. Tá lá, inchado. A gente precisa fazer o quê? Sajar. Enquanto eu não tirar aquele pus, posso tomar o antibiótico que for e eu não vou curar. Isso é a doença física. É esse pus que precisa sair do nosso espírito. Encarar dessa forma torna tudo muito mais fácil de compreender, né? Porque senão a gente se revolta. Fora disso, a gente se revolta. Mas você vê um bebezinho com leucemia, com uma doença congênita no coração, com uma doença pulmonar. Você diz, meu Deus, o que esse bebê fez para o mundo para merecer tanta dor? Já nasceu lutando para viver. Aí vem a nossa reflexão com as informações espíritas e assim, o que é que aconteceu no passado que motivou essa situação com esse bebezinho, né? E a gente passa a orar, para que aquela família tenha a força e a sabedoria necessária para compreender isso. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Ninguém quer passar por um processo de doença. A gente tá com uma dor de cabeça, a gente já perde o raciocínio, você muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas, porque a cabeça tá parecendo que vai explodir. Imagina você conviver com dores terríveis, né? Então, a gente precisa ter essa visão da doença como esse processo de cura do espírito. É a reflexão talvez por que eu estou doente, né? Uma forma de lamentação, mas para quê? O que é que essa doença vai mostrar? E a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que têm câncer modificarem de forma gritante, a gente pode dizer assim, a forma de encarar a vida, né? Porque você passa a valorizar mais a sua vida, você passa a não se revoltar. Já é um espírito, obviamente, com uma certa compreensão, né? Mas eu me lembro muito da minha sogra. Eu nunca a vi questionar a Deus por que ela tinha aquela doença, por que Deus fez isso comigo. Nunca vi. É lógico que você passa pelas situações de dor, de tristeza, porque não é fácil você conviver com uma doença terminal, né? Dói, né? E mesmo os sentimentos, porque você sabe, quando você adoece, você passa a pensar que você não é eterno. Por mais que a gente já saiba, todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas ninguém pensa nisso. Aí você tem uma suspeita de um diagnóstico, pronto. Até se brincar, a pessoa já começa a ter os sintomas da doença. Tem gente que entra... exatamente. Eu não leio bula. Eu não leio porque você começa a sentir tudo que tem na bula. Eu fui tomar um remédio e a bula parecia um pergaminho. Tu deixa pra lá, né? Eu sou leiga mesmo, não vai adiantar muita coisa. Então,
Mas aí é interessante como até essa visão da doença, do enfrentamento da doença se modifica, aí né? eu vi conversa com meu pai, que morreu de câncer em 15 dias, e a única coisa que eu vi dele foi: eu poderia ter feito mais. Nunca se questionou nem. Ele foi sabendo que ia tirar um caroço. E lá ficou. Essa é a constatação que mais me dói. Eu acho que eu já passei muito por ela. A sensação de você pensar que podia ter feito mais. Que a gente tem que fazer. Não fazer no sentido de curtir a vida, mas das coisas simples. Inclusive de você se dedicar ao outro, entendeu? E olha que foi, né? Pois é. Então, aí essa é a outra função que a gente tem, né? É a função sustentadora. O perispírito, revestido de energia vital, sustenta o corpo físico em todas as suas fases de formação e de desenvolvimento e dá continuidade ao processo nas reencarnações futuras do espírito no planeta. Então, ele vai acompanhar esse nosso processo evolutivo, justamente trazendo essas informações do passado para a gente ir se libertando delas, né? À medida que eu estou trazendo essas situações que eu causei no passado, eu vou também limpando, a gente pode dizer assim, essa minha jornada, né? Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai resolver. É dessa forma que o perispírito está intimamente ligado, molécula a molécula do corpo físico, durante cada uma das reencarnações, somente se desligando no momento do desencarne e voltando a se ligar no próximo reencarne. Aí tem outro livro que vai falar desse momento do desencarne, que é Obreiros da Vida Eterna, no capítulo Desencarne de Dimas, né? André Luiz vai descrever com detalhes, do mesmo jeito que lá em Missionários da Luz ele descreve a concepção e o nascimento, o reencarne, ele vai descrever o desencarne com detalhes assim incríveis, sabe? Até no sentido de, porque Dimas ele foi um trabalhador, ele trabalhava em prol do próximo, era médium, inclusive, né? E mesmo ele tendo essa consciência do mundo espiritual, os espíritos têm dificuldade de fazer o desligamento dele. Por quê? O apego à família. A gente precisa trabalhar em nossa mente esse processo. Aí, só que eles conseguem contornar, obviamente, até porque ele tinha mérito, né? Bônus, exatamente. Ele tinha mérito para que aquilo acontecesse. Mas eles relatam a dificuldade, né? Ele não conseguiu cultivar na família o hábito metódico da oração. E eles falam como isso é um obstáculo. Porque naquele momento ali, em vez da família estar mentalizando o desligamento, auxiliando no processo de desenlace, a família está debruçada no caixão, chorando, porque Deus fez isso. Mesmo sendo espírita. Então, se a gente tem acesso a essas informações e a gente não usa nesse momento da dor, de que está adiantando? Porque uma coisa sou eu fazer se eu não conheço. Eu estou deixando o meu sentimento vir à tona. Mas se eu sei que eu não devo agir daquele jeito e dou vazão a isso, eu sou mais responsável, porque conhecimento me dá essa responsabilidade, né? O esquecimento pode ser um perdão, gente, perdoar. Querer esquecer das maldades do outro. Depende, né? É difícil você associar isso. Porque às vezes você esquece, mas quando você vê, você lembra. Perdão é perdão. Porque uma coisa é você esquecer porque eu não convivo, né? Mas quando eu vejo, eu sinto aquele ranço, igual você falou. Mas não perdoa, não. Perdoar não é esquecer que a situação aconteceu. É você não sentir mais a mágoa, o rancor, aquele sentimento ruim.
Não sentir, não. Depende. Isso é questão para outros desdobramentos, né? Então, lá no livro No Invisível, de Leon Denis, ele vai dizer assim: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo às linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio das constantes modificações e da renovação dos átomos. Então, Leon Denis faz referência a esse médico e fisiologista francês, que inclusive é contemporâneo de Kardec, né? Ele vive na França no mesmo período que Kardec. Ele vai trazer a ideia principal da homeostase, né? Que é o equilíbrio interno do nosso corpo. E o perispírito é quem dá essa função sustentadora, para que não se destrambele nada, para que aquela engrenagem funcione de forma perfeita, de acordo com aquilo que foi planejado, certo? A deficiência imunológica está estreitamente vinculada a fatores que dizem, principalmente, com o equilíbrio emocional. A gente se preocupa tanto com imunidade, né? Hoje em dia é uma preocupação de todo mundo. É vitamina D, é ômega 3, é atividade física, é alimentação. E a gente esquece que a imunidade está ligada ao espírito. A minha condição mental e emocional. Não adianta de nada você tomar o que for, se você não cuidar da mente. Pode observar, se você tiver uma contrariedade muito grande, alguma situação que tirou você do equilíbrio, se você não vai adoecer dias depois. Toda vez que adoecerem, façam essa análise retroativa, né? O que foi que eu fiz de diferente? E aí eu não estou falando de doença grave, a gente está falando de uma virose, uma infecção, qualquer coisa do tipo, né? O que é que eu fiz nesses dias anteriores que pode ter baixado a minha imunidade? João de Ângeles vai dizer que cada pensamento negativo que a gente emite dá o comando à mente, ao espírito, ela dá o comando ao cérebro, ao neurônio. Então, eu emito o pensamento na mente, que é o espírito. E ele dá o comando ao neurônio de que ele está recebendo, naquele momento, toxinas. E o neurônio distribui isso no nosso sistema nervoso central, todo o nosso corpo, que vai afetar a nossa imunidade. A imunidade cai. O mesmo acontece, ou melhor, o contrário acontece quando eu emito pensamentos positivos. O comando continua, mas a minha mente vai dar o comando aos neurônios de que eu estou recebendo vacina, que eu estou recebendo dopamina, que eu estou recebendo a enzima todinha que fazem bem pra gente, que aumenta a nossa imunidade, que deixa a gente... E aí, a minha imunidade é fortalecida. E às vezes a gente imagina que ninguém está nem sabendo do meu pensamento, é um cantinho, é a caixinha que a gente tem, né? E aí a gente vai observar que não. Tem total correlação com o funcionamento do nosso organismo, né? Ele vai continuar. O comprometimento psíquico a refletir seguidamente a própria história do espírito pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, provocando o enfraquecimento das defesas orgânicas e o consequente desequilíbrio homeostático. Então, aquele equilíbrio interior que a gente estava vendo ali vai ser abalado. Meu organismo começa a entrar em desequilíbrio. A gente está falando aqui de doenças simples, virose, bactéria, mas imagina que aquilo para mim é um hábito. O
Porque quem pensa negativo todo dia. Vamos supor que eu não ofereça resistência a esse pensamento, eu não vigie, eu não tente redirecionar esse pensamento. Eu estou emitindo para o meu cérebro o tempo todo aquelas toxinas e aquilo ali vai se tornando uma doença mais grave. No meu planejamento reencarnatório, eu tenho lá, vou nem falar do rim, que eu já tenho uns probleminha. No fígado tem uma lesão no fígado, né? Tá lá a manchinha. Aí, quando eu tenho qualquer processo negativo, a minha carga todinha vai para aquele centro de força ali, aquele órgão que já tem aquela fragilidade. Então, facilmente a gente entende uma sobrecarga naquele órgão. Eu já tenho aquela lesão, eu vou sobrecarregar aquilo e aquilo vai se transformar numa doença mais grave. Eu acho que ainda nesse Obreiros da Vida Eterna, eu tô ruim de título hoje, viu? André Luiz vai narrar um fato de um senhor de 50 e poucos anos que estava para ter um AVC. E a mãe dele intercede por ele, a mãe dele já no plano espiritual, porque mãe não tem paz, né? Desencarnou, mas continua cuidando dos filhos. Aí ela vai pedir a Alexandre, que é um instrutor, é missionário da luz. Ela vai pedir a Alexandre que possa auxiliar naquele processo, porque o filho dela tinha algumas pendências ainda para resolver. Se ele desencarnasse naquele estágio, ia ser muito mais difícil, esse pós-morte e tal. E aí é concedida a ela o benefício de postergar por 180 dias a morte do filho, porque o AVC seria fulminante. Aí o que é que os espíritos fazem? Vão lá na casa dele e dissolvem o coágulo que causaria lá o tal AVC. Deixa só um pouquinho para dar o susto, né? Só aquele que não vai ter sequela, não vai matar, mas assim, só para ele saber que ele teve. Quando ele começa a passar mal e é socorrido, tendo AVC, os espíritos já tinham feito toda a cirurgia espiritual no seu perispírito e no corpo físico, para que ele não desencarnasse, já que tinha sido concedida a ele, né, através da mãe, aqueles 6 meses de vida. Então, ela vai explicar, aliás, Alexandre vai explicar, que aquele AVC foi causado por pensamentos inquietos. O primeiro? Não, o único, só teve um. O AVC que ele provocou, foi causado por pensamentos inquietos. Aí a gente vai ver a ação do nosso pensamento no perispírito que repercutiu no corpo físico. Obviamente, ele não estava com pensamento inquieto há uma semana, né? É uma vida toda de pensamentos inquietos. Mas aí ele sofre aquele sustinho para ver se daquela forma ele consegue modificar a sua conduta, a sua forma de agir e poder aliviar isso no pós-morte. Então, o perispírito tem essa função completamente interligado, molécula a molécula, ao corpo físico. Onde foi que eu parei? Recomposta a harmonia mental, dentro das possibilidades kármicas, as forças perispiríticas de sustentação desbloqueadas voltam a operar, reativando a imunologia. Vejam que ele vai falar dentro das possibilidades kármicas, porque às vezes é um processo de outras existências, por mais que se ajude, nesse caso do AVC que a gente estava falando, foi possível porque não era um processo de resgate de outras vidas, eram as ações atuais dele, né? A forma dele encarar os problemas que estava causando aquilo ali. Então tinha uma função pedagógica de evitar o desencarne para ver se ele aprendia com aquele processo. Se fosse uma questão de resgate, provavelmente não seria possível, né? Qual a função do perispírito na evolução nossa, né? É muito parecida com a questão da função sustentadora. Todos os órgãos do corpo espiritual e, consequentemente,
do corpo físico foram construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental. Então, essa mesma questão da vinculação do nosso perispírito com o corpo físico. Órgão a órgão está interligado. Quando a gente vai observar nesse desencarne de Dimas, ele vai dizer, né, do processo, inclusive, de dificuldade, do desligamento, tem que ser desligado aos poucos, né? Eles desligam a questão do abdômen, se eu não me engano, do tórax e da mente. São 3 pontos em que eles precisam fazer esse desligamento, porque é intrinsecamente ligados o perispírito com o corpo físico, nesse sentido aí. É assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, o perispírito nos acompanha, registrando tudo nessa jornada evolutiva. Às vezes, no diálogo, na reunião, os espíritos dizem assim, mas eu não fiz, não. Fez. Né? Mas eu não lembro. Eu tenho uma amiga que diz assim, se eu não lembro é porque eu não fiz. Eu disse, tem isso não, viu? Não mesmo. E aí, às vezes, a gente precisa solicitar, e quando é possível, a depender do contexto, eles vão fazer uma regressão de memória, né? Que é o que a gente vai ver aqui mais na frente. Que é a capacidade que tem o espírito em suas existências de fixar, conservar, evocar, reconhecer e localizar, sob a forma de lembranças, as impressões resultantes das experiências vividas, as recuperando. Não é quando a gente desencarna, a gente não tem acesso a isso tudo de uma vez só, não, porque senão a gente enlouqueceria. A gente vai tendo acesso a essas informações com algum propósito, né? Para entender a sua relação com aquela pessoa que você não se dava de jeito nenhum, ou com aquela pessoa que você devia ter construído algo e não construiu, acabou destruindo de novo, sei lá. A depender do contexto, a gente acessa aquele arquivo. Porque senão, em vez de ajudar, ele atrapalharia, né, o nosso progresso. Aí uma imagem de como uma regressão de memória se faria, né? Eles veem como se fosse uma tela que é projetada pelos espíritos superiores, utilizando ali, manipulando os fluidos na reunião, para que eles possam visualizar cenas de um passado e entender, porque eles só conseguem ver o que fizeram a ele, né? Aí quando a gente vai acessar o passado e ver o que eles fizeram com aquela pessoa, a gente consegue, às vezes, sensibilizar até para entender, né? Muitas vezes o sofrimento que eles causaram àquela pessoa é maior do que o que eles sofreram. E aí eles não... Aquela situação da justiça, né? Consegue sensibilizar. E na mediunidade, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. A gente, quando vai estudar mediunidade, a gente vai ver em todas as faculdades, né, o perispírito atuando de forma fundamental em todas as faculdades, e a gente vai estudar isso ao longo do ano, né? Eu trouxe aqui essa imagem que vai mostrar lá. A gente está vendo meio borradinho atrás o perispírito, né? Então, o espírito comunicante, ele se aproxima do espírito do médium com essa vontade e apelo, né? A vontade de transmitir a comunicação, e a vontade de resposta seria uma permissão do médium para que aquela comunicação acontecesse. Então, não é toda vez que o espírito vai se aproximar do médium que o médium vai permitir aquela comunicação, né? A gente já sabe que tem o dia e o horário certos para que aquilo aconteça, né? E aí a gente aprende no processo de educação mediúnica a lidar com isso, a perceber quando isso acontece e a bloquear ou liberar quando for o momento certo. Então, nas comunicações mediúnicas de efeitos intelectuais, o mecanismo de intercâmbio mediúnico se dá através do perispírito da entidade que quer se comunicar e o perispírito do médium, que é justamente essa questão da vontade de apelo e vontade de resposta, estímulos energéticos ou fluídicos, ligação mental ou sintonia mediúnica. A gente vai criar
essa situação aí que acontece de perispírito para perispírito. Aqui é só para a gente entender algumas situações em que como o perispírito atua em determinadas faculdades mediúnicas, né? A gente tem aqui, no desdobramento, por exemplo, o médium entra em transe e o perispírito se desprende e se desloca. Então, o perispírito se exterioriza do corpo físico e vai até determinado local onde seja necessária a sua presença. Nos efeitos físicos, né, nos fenômenos de efeito físico, há a liberação do ectoplasma e uma combinação de fluidos feitas pela espiritualidade, né? Isso aqui a gente vai estudar também para entender como é que isso acontece. Na psicofonia e na psicografia, a gente tem o contato perispírito a perispírito, foi o que a gente viu ali, né? A interpenetração psíquica. E na vidência e na audiência é o perispírito quem vai captar as impressões visuais e auditivas. Então, em cada faculdade, o perispírito se comporta de uma maneira diferente, mas em todas elas ele é essencial para o momento do transe, né? E para a gente terminar, eu trouxe esse texto do livro Missionários da Luz, que ele diz assim: as ações produzem efeitos. Os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão de forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. Então, tudo tem origem lá na nossa mente, né? O que é que a gente está emanando de pensamento e o que é que a gente está recebendo? Porque essa corrente de emanação e recepção, ela é similar. Eu não consigo emanar uma coisa e receber outra. Ontem, inclusive, no meu evangelho, no livro Fonte Viva, a mensagem era dá o que a gente só dá o que a gente possui. E é muito interessante a gente perceber isso, assim. Você, às vezes, é extremamente negativo diante da vida e você quer que a vida retribua você com paz, com harmonia, com tranquilidade, né? Por que eu não tenho tranquilidade na minha vida? O que é que você está emanando com relação à vida? Essa é a pergunta. E não porque a vida não está me dando tranquilidade. Por que sua vida é tão agitada? O que é que você está emanando? É tranquilidade? Então, são reflexões que a gente precisa fazer para a gente compreender qual a nossa posição naquilo que acontece nas nossas vidas. Que às vezes a gente exige uma coisa da vida, mas a gente não está dando aquilo. E a gente só recebe aquilo que a gente dá. Se eu estou dando à vida irritação, inquietação, reclamação, vitimização, como é que eu posso receber algo diferente? Lembra daquela nossa atmosfera fluídica em torno de nós? Ela está impregnada com tudo que a gente pensa, que a gente faz e que a gente sente. E ela emana e ela recebe semelhantes. Então, qual é a nossa responsabilidade diante do que a gente se incomoda? A origem está lá na nossa mente, né? O que é que a gente está produzindo? A gente falou tanto de perispírito, né? E tem, apesar de aparentemente não ter correlação, tem total correlação. Porque o que eu estou pensando, eu estou imprimindo no meu perispírito. Então, eu posso gerar doença ou saúde. Não é isso? Eu posso gerar alegria ou tristeza, vai depender de mim. Ah, mas tem os problemas da vida, mas a forma como eu encaro os problemas da vida também é diferente. Eu posso me deixar levar e me entregar aqueles problemas e chorar até a última gota de líquido do meu corpo? Posso. E eu posso encarar chorando, mas fazendo alguma coisa. Não posso, não preciso parar de chorar, pode chorar.
Mas a gente faz chorando, vamos embora, é isso que a gente tem, né? Eu pensei tanto nisso esses dias, porque eu fiz um exame muito chatinho ontem, daqueles que tem um preparo e tudo, e eu dizia assim, meu Deus, tudo que eu queria era remarcar o exame, sabe a cabeça da pessoa doida para remarcar o exame? Rafaela, tu vai adiar pra quê? Tu não tem que fazer? Tem que fazer, faz. Eu ficava dizendo isso a mim o tempo todo, passei o fim de semana todo dizendo, tem que fazer, faz. Vai fugir por quê? Aí tu dizia, meu Deus do céu, tem que fazer, faz. Quando eu entrei na máquina, que era uma ressonância, né? Aí o coração acelerou, eu disse, vamos controlar a mente. E, minha filha, foi um teste daqueles, viu? Você tem que controlar a mente, vai reduzindo a frequência cardíaca, vai se acalmando. É melhor do que morrer. Não sei se é melhor do que morrer, talvez morrer seja melhor. Mas é interessante, porque parece uma besteira, né? Um exame, mas isso gera um transtorno, uma mudança na sua vida, gera um monte de questão na sua mente. O exame em si é muito chato. Eu nunca tinha feito ressonância e manhã tem pânico de ressonância. Aí meu Deus, será que... Não, porque eu queria mesmo encarar para saber, eu vou controlar a minha mente e foi tranquilo. Eu até quase dormi, para tu ter ideia. Eu só não dormi porque o barulho mudava. Se fosse um barulho contínuo, eu tinha dormido, porque eu tava quase pegando sono. Quando mudou do barulho, eu acordei. Mas assim, foi um exercício para mim, para controlar a mente. Eu disse, não vou morrer aqui, eu não vou morrer aqui. Então vamos controlar. Mas é interessante como isso acontece em tantas situações da nossa vida e às vezes a gente foge. E a vontade de fugir foi enorme. Durante a semana inteira, eu acho que eu vou adiar esse exame, eu quero adiar o exame, mas encarei. Parece besteira, mas isso acontece diariamente com a gente, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, com a nossa saúde, com as coisas que a gente precisa mudar e a gente vai se acomodando e criando pretextos para justificar a nossa fuga dos processos, né? Então a gente precisa encarar as coisas de uma forma... Vai ter que fazer de novo. Então, gente, muito obrigada por hoje. Eu espero que nossa troca tenha sido boa, né? Estudar perispírito é maravilhoso, porque são tantas nuances, tantas camadas, né? E a gente enxerga isso em todas as situações da nossa vida, para que a gente possa usar esse conhecimento a nosso favor e poder cada vez mais encarar as situações da melhor forma possível, né?